Ô pessoal, tudo bem? Tranquilos por aí? Professor Bruno aqui mais uma vez. Nós tivemos fazendo vídeos nesses últimos tempos. Eu fiz um vídeo só sobre o discriminante delta da equação de segundo grau. Fiz um outro vídeo sobre a equação de segundo grau. E hoje eu vou falar dos coeficientes da equação de segundo grau. A relação entre o coeficiente A, que é o coeficiente mais importante da equação de segundo grau, repara que o A, porque a equação de segundo grau é ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero. Se o a for zero, o x ao quadrado vai deixar de existir, então ela deixa de ser equação de segundo grau. Por isso o coeficiente a nunca pode ser zero. Ele pode ser positivo e aí acontece uma coisa, e se for negativo acontece outra. Vamos ver a relação, a importância do a na função, no gráfico da função principalmente, e do delta que está ligado às raízes. Então eu vou conciliar os dois. Eu vou falar do a, do coeficiente a, e vou falar do delta. E tudo está envolto dos sinais, ok? Então, vamos ver aqui. Combinando os sinais do coeficiente A e do delta. Então, vamos lá ver o que acontece aqui, ó. Então, eu tenho aqui, vamos montar aqui uma tabelinha, né? Para facilitar a nossa vida, ok? E como caso 1, eu vou pegar aqui, então, vamos considerar o A sendo positivo, né? E o delta sendo também positivo. Então, quando você olhar na equação de segundo grau, o sinal de A é positivo, e quando você calcular o delta também der positivo, você pode ter certeza que o gráfico vai ter esse jeitão aqui, olha só. Tem o eixo X, eu não vou falar do eixo Y aqui, porque eu estou interessado só na concavidade e as raízes em cima do eixo X, né? Então, olha só, aqui está ela com concavidade virada para cima, né? E eu tenho as raízes aqui nos pontos x1 e x2. Aqui estão, então, as raízes da equação. Repara que elas são diferentes, estão distantes uma da outra. As duas sobre o eixo x, porque o delta é positivo, né? Então, nesse caso, eu reparo que a concavidade é para cima, né? Porque o A é positivo. Então, o A ele está ligado com a concavidade e o delta está ligado com as raízes. Então, aqui eu combinei os dois. A concavidade é para cima por causa do A e as duas raízes existem, são diferentes por causa do delta ser positivo. Então, aqui, para você não esquecer, tem essas duas observações. Olha só, primeiro, quando o A é positivo, isso quer dizer que a concavidade é para cima. E o delta sendo positivo, existem duas raízes reais diferentes. Então, este é a explicação do quadrinho 1, né? Vamos passar para o quadrinho 2. No quadrinho 2, eu tenho que situação, eu continuo tendo A positivo, então a concavidade vai continuar sendo para cima, só que aqui o meu delta vai ser zero. Ele não vai ser positivo e nem negativo, ele vai ser zero. E o que acontece quando o delta é zero? Olha só, nós temos o eixo x e vamos desenhar aqui a curva. Olha só, ela tem um ponto só ali, ó, e ali as raízes são iguais. Repara, x1 igual a x2. Então, a parábola, que é o nome da curva, né, ela encosta no eixo x num único ponto, ou seja, nas raízes que são iguais. Isto porque o delta é igual a zero. Repara que o A é positivo e o delta é igual a zero, ok? Então, eu escrevi aqui para você, olha só, o A continua sendo positivo, a concavidade então é para cima, e aqui o delta agora é zero, então as raízes são reais e iguais, x1 igual a x2. Vamos para o quadrinho 3. Então, eu ainda estou estudando a possibilidade do A ser positivo, mas só que agora o delta vai ser negativo. E quando o delta é negativo, o que acontece? Acontece que a parábola não encosta no eixo, olha lá. Porque como ela não tem valores reais para x, não tem por que encostar no eixo, porque ela encosta no eixo ou corta o eixo quando as raízes existem. Então, aqui não existe raiz real, porque o delta sendo negativo, a raiz quadrada de número negativo no conjunto dos números reais não existe. Então, para lembrar você aqui, ó, então a situação o A positivo continua sendo com cavidade para cima e o delta sendo negativo não possui raízes reais. Essas são as três combinações do A positivo com o delta sendo positivo, zero e negativo. Agora nós vamos fazer as três combinações também, só que com o A sendo negativo. Então vamos para o quadro número 4, né? Então no 4 eu vou ter agora o A negativo, tá? Mas o delta positivo. Então, olha o que aconteceu quando o A é negativo. A concavidade é para baixo, olha só.
Mas como o delta é positivo, então vão existir as duas raízes reais e diferentes. Então x1 e x2 vão existir normalmente, só que a curvatura da parábola é para baixo, a concavidade agora é virada para cima, né? Ok? Então, para deixar claro de novo aqui, agora o A é negativo, olha só, concavidade para baixo, e o delta sendo positivo, existe duas raízes reais diferentes, como você já sabe. Vamos partir para o quadrinho 5 agora. No quadrinho 5, eu vou ter o A negativo e vou combinar com o delta igual a zero agora, né? Então, olha o que acontece. Eu tenho o eixo aqui e tenho a curva, né? O que acontece com a curva? Ela encosta no eixo x num único ponto e as raízes, então, são iguais ali, ó. x1 igual a x2. Repara que é muito parecido com o quadro 2, que está do lado dele. Só que lá, o A era positivo e a concavidade era para cima. E agora o A é negativo, a concavidade é para baixo. Então, para fixar isso, eu escrevi para você aqui, ó lá, concavidade para baixo, então o A negativo e o delta igual a zero, duas raízes reais iguais. Vamos partir para o quadrinho 6, que é o contrário do quadrinho 3, né? Então, vamos lá. O quadrinho 6, o que diz? O A é negativo e o delta também negativo agora. Então, o que acontece? Aqui está o eixo, acontece que a curva não encosta no eixo, olha lá, porque não tem raiz. Então, repara que ela tem concavidade virada para baixo, né? E por causa do A ser negativo, e não tem raízes, não encosta no eixo e muito menos corta o eixo, né? Porque quando o delta é negativo, não existe raízes reais nessa situação. Então, para lembrar aqui para você, então eu deixei aqui o último lembretinho, né? O A sendo negativo, a concavidade é para baixo e o delta sendo negativo, não possui raízes reais, ok? Então, isso é que eu queria contar para você hoje, tá? A relação é bastante importante você entender isso, porque quando você pega uma equação do segundo grau para resolver, só de olhar para ela você já pode saber se a concavidade é para cima, se a concavidade é para baixo, basta olhar o sinal do A, né? E quando você calcula o delta separadamente, conforme eu mostrei num vídeo que eu tenho que só fala do delta, você já sabendo o delta se ele é positivo, negativo ou nulo, você já sabe quantas raízes você vai ter na resposta. Então você fica seguro para resolver já sabendo um monte de coisas antes, tá bom? Então isso eu queria falar. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo. Espero que você tenha gostado. Se você gostou mesmo, você compartilhe com seus amigos para espalhar isso aqui. E dá uma visitadinha no meu canal lá. Se inscreve para ajudar a gente. Números SA. Vou ficar muito feliz. E comente alguma coisa que você queira, tá bom? Estou aguardando. Grande abraço para você e até o próximo vídeo. Tchau, pessoal.